Meus queridos, continuando os nossos estudos acerca da Epístola de Paulo aos Romanos, hoje eu quero compartilhar com você de um texto da Palavra do Senhor que está em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Acompanhe comigo. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Hoje queremos falar sobre os deveres cristãos com relação às autoridades terrenas. Está preparado? Então vem comigo. Em primeiro lugar, precisamos entender que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Quando eu digo todas as autoridades, eu não estou me referindo apenas ao poder executivo, legislativo e judiciário, mas eu estou dizendo que os pais, os professores, os líderes, os gerentes, diretores da empresa, os pastores, enfim, toda e qualquer pessoa que exerça a autoridade foi instituída por Deus. É necessário termos isso em mente para podermos compreender o que é que Paulo está falando aqui no capítulo 13, no versículo 1 e 2 que nós acabamos de ler. Paulo deixa bem claro que tais autoridades foram constituídas por Deus para o bem daqueles que fazem o bem e para punir aqueles que fazem o mal. Tanto é que se você continuar lendo os versículos seguintes, você vai observar Paulo dizendo: se você faz o bem, não tem por que temer a autoridade, mas se você faz o mal, você será punido por esta autoridade. Provérbios, capítulo 8, versículo 15 e 16, e Daniel, capítulo 2, versículo 21, deixam claros para nós que é Deus quem institui a autoridade sobre nós. O Senhor estabelece e o Senhor retira reis, deixando claro para nós que é Deus quem escolhe. Qual é o dever de todo cristão em relação a essas autoridades? Em primeiro lugar, Paulo disse que nós devemos ser sujeitos. Paulo disse que devemos ser submissos às autoridades constituídas. No contexto de Romanos 13, Paulo está falando do grande imperador, tirano, Nero, que governava, sendo Roma a capital do governo na época de Paulo. E Paulo está falando que os cristãos precisam ser submissos, precisam ser sujeitos aos seus governantes. Paulo está falando para nós também hoje, nos dias que nós estamos vivendo, que nós devemos submissão e sujeição, obediência aos nossos governantes. Mas eu faço uma ressalva. Devemos ser submissos e obedientes aos nossos governantes quando as suas leis não infligem diretamente a lei que Deus ordenou para nós na sua palavra. Eu vou explicar para você. Temos o dever de ser obediente às leis que regem o nosso país, ditadas pelos nossos governantes. Temos o dever de cumprir a nossa cidadania, pagando os nossos impostos, servindo as nossas autoridades e sujeitando-as
segundo está escrito na palavra do Senhor. Porém, quando as suas leis infligirem diretamente a palavra de Deus, nós estamos então desobrigados a obedecer tais leis, porque devemos obedecer primeiramente a Deus e não aos homens. Foi isso que Paulo disse lá em Atos capítulo 5 e o versículo 29. Convém obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Por exemplo, o aborto está completamente proibido dentro da palavra do Senhor. E se algum projeto de lei for aprovado dentro do nosso país, legalizando o aborto, nós não devemos aceitar, porque isso está contra a palavra de Deus. Segunda coisa, nós devemos orar pelas autoridades constituídas por Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo disse que devemos orar pelas autoridades. Diante do episódio, diante da situação que nós estamos vivendo atualmente no nosso país, algumas perguntas foram levantadas. Primeiras delas, greve é pecado? Evidentemente que não, porque isto está previsto na lei como uma forma legal. Então, fazer greve dentro das ordenanças da lei não é pecado. Mas existe uma outra pergunta: cristão pode fazer greve? Veja bem, se esta greve estiver de acordo com a lei, não há problema nenhum. Mas a igreja segue os ensinos de João Calvino, quando disse que se os governantes não cumprirem o seu papel, que é ser representantes da autoridade de Deus na terra, quando estes não cumprirem o seu papel, a igreja tem o dever, de primeiro lugar, instruir os crentes, instruir os cristãos acerca do seu papel e do seu dever enquanto cidadão. Nós temos o poder de voto, nós temos a oportunidade de escolher quem irá nos representar. E isso precisa ser feito com muita sabedoria. E em segundo lugar, João Calvino, baseado na palavra, nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades e até mesmo protestar, se preciso for, desde que sejam nas formas legais da lei vigente, ok? Mas acima de tudo eu venho te perguntar: você tem orado pelas autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida? Você tem orado pelas autoridades que estão sobre você? Você tem orado pelo nosso país? Você tem orado pelos nossos governantes? Você tem orado pelas autoridades? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Até a próxima.